O sebo era um labirinto de histórias esquecidas. Lucas adorava aquele lugar, especialmente à noite, quando a luz fraca das lâmpadas penduradas criava sombras que pareciam dançar entre as prateleiras. Ele passava os dedos pelas lombadas dos livros, sentindo a textura áspera do papel envelhecido. A poeira flutuava no ar, misturando-se ao cheiro de mofo e tinta desbotada. Era o tipo de lugar onde o tempo parecia ter parado. Ele sempre encontrava algo interessante ali. Naquela noite, porém, algo era diferente. Uma sensação estranha o acompanhava, como se estivesse sendo observado. Ele tentou ignorar, concentrando-se na busca por algo que pudesse inspirá-lo. Seu bloqueio criativo já durava meses. E ele estava desesperado por uma nova ideia. Foi então que viu o diário. Ele estava escondido em uma pilha de livros antigos, quase como se quisesse passar despercebido. A capa era de couro desgastado, com símbolos estranhos gravados na superfície. Lucas pegou-o com cuidado, sentindo um frio estranho ao tocá-lo. Na primeira página, uma frase chamou sua atenção. "Abre-me e serás minha voz." Ele riu baixinho, achando aquilo clichê demais. Mas algo o impedia de devolver o diário à prateleira. Decidiu comprá-lo, pagando algumas moedas ao dono do sebo, um homem idoso que mal olhou para ele. Ao chegar em casa, Lucas sentou-se em sua escrivaninha e abriu o diário. As primeiras páginas contavam histórias de um homem do século XIX, cheias de detalhes vívidos e uma escrita quase hipnótica. Ele estava tão imerso na leitura que nem percebeu a sombra que se movia atrás dele, refletida no espelho da parede. Lucas acordou com o sol batendo em seu rosto, ainda sentado em sua escrivaninha. O diário estava aberto na mesma página em que ele parara na noite anterior. Ele olhou para o relógio e suspirou. Já era meio-dia. Passara a noite inteira lendo as histórias daquele homem do século XIX, fascinado pelos detalhes e pela escrita quase poética. Decidiu que o diário seria sua nova fonte de inspiração. Afinal, se ele não conseguia criar suas próprias histórias, por que não adaptar as que já estavam escritas? Pegou uma caneta e começou a transcrever alguns trechos, acrescentando suas próprias observações. Foi então que notou algo estranho. Enquanto escrevia sobre um acidente de carro descrito no diário, ouviu uma buzina estridente do lado de fora. Correu para a janela e viu 2 carros colidindo na esquina exatamente como ele havia descrito. Um frio percorreu sua espinha. Coincidência, pensou, mas não conseguiu ignorar o aperto no peito. Nos dias seguintes, as coincidências se multiplicaram. Ele escreveu sobre uma discussão violenta entre vizinhos e, horas depois, ouviu gritos vindos do apartamento ao lado. Descreveu um cachorro perdido e encontrou um vira-lata latindo em sua porta na manhã seguinte. Cada evento era mais preciso, mais assustador. A gota d'água foi o incêndio. Lucas leu uma passagem sobre um prédio em chamas e, minutos depois, viu no noticiário a imagem de um edifício idêntico sendo consumido pelo fogo. Ele fechou o diário com força, as mãos tremendo. Não podia ser coincidência. Algo estava errado. Foi então que percebeu. O diário estava escrevendo sozinho. Letras surgiam na página, formando palavras que ele não havia escrito. "Você já é meu", lia-se em uma caligrafia fina e elegante. Lucas jogou o diário no chão, mas ele se abriu novamente, as páginas virando sozinhas até parar em uma nova mensagem. "Não tente fugir." Lucas não conseguia dormir. O diário estava em cima da mesa da cozinha, fechado, mas ele sentia sua presença como se estivesse vivo, observando-o. Decidiu que precisava se livrar daquilo, custasse o que custasse. Pegou o diário com as pontas dos dedos, como se tocasse algo contaminado, e jogou-o no lixo do prédio. Respirou aliviado, mas o alívio durou pouco. Na manhã seguinte, o diário estava de volta em cima da escrivaninha, intacto. Lucas tentou queimar, nu no fogão,
mas as chamas se recusaram a tocá-lo, como se houvesse uma barreira invisível. Jogou-o no rio, mas ele reapareceu em sua cama, seco e impecável. Cada tentativa de destruí-lo só parecia fortalecer a maldição. As noites se tornaram um pesadelo. Ele sonhava com figuras humanoides feitas de tinta, que sussurravam seu nome em vozes distorcidas. Acordava suando, com o som de páginas sendo viradas ecoando em seus ouvidos. Uma manhã, ao abrir o diário, encontrou uma foto antiga colada em uma das páginas. Era de um homem com o rosto riscado e abaixo da imagem estava escrito "Próxima vítima". Lucas sentiu um frio na nuca, olhou para o espelho da parede e viu algo que o fez congelar. Uma sombra atrás dele com olhos brancos e brilhantes. Ele se virou rapidamente, mas não havia ninguém lá. Quando olhou novamente para o espelho, a sombra ainda estava lá, sorrindo. Correu para o banheiro, lavou o rosto e tentou se acalmar. "Isso não é real", repetia para si mesmo. Mas, ao sair, viu o diário aberto em uma nova página, com uma única frase escrita em letras grandes: "Você não pode escapar". Lucas sabia que precisava de respostas. O diário não era apenas um objeto maligno, era parte de algo maior, algo que ele não conseguia entender sozinho. Decidiu ir à biblioteca municipal, onde esperava encontrar registros sobre o diário ou pelo menos sobre os símbolos estranhos em sua capa. A biblioteca era um lugar silencioso e solene, com prateleiras altas e corredores estreitos. Ele passou horas revirando livros antigos, enciclopédias e arquivos de jornal. Finalmente, encontrou algo. Uma notícia de 1950 sobre uma série de mortes inexplicáveis na cidade. Todas as vítimas tinham em comum um diário descrito como um livro de couro com símbolos desconhecidos. Lucas sentiu um frio na espinha. As mortes variavam de suicídios a desaparecimentos, e em cada caso o diário havia sumido após o incidente. Ele também encontrou uma foto antiga de um homem chamado Elias, que parecia ser o primeiro dono do diário. Elias havia enlouquecido e se matado após escrever obsessivamente no livro. No final da tarde, Lucas descobriu um endereço. Uma casa abandonada na periferia da cidade, onde Elias havia vivido. Ao sair da biblioteca, um idoso o abordou. "Você está mexendo com coisas que não entende, jovem", disse o homem, com uma voz rouca e olhos cheios de medo. "Esse diário precisa de uma alma nova a cada 50 anos. Se você não passar adiante, ele vai te consumir." Lucas tentou fazer mais perguntas, mas o idoso começou a tossir violentamente. De repente, caiu no chão, segurando o pescoço. Quando Lucas se aproximou para ajudá-lo, viu marcas de tinta negra se espalhando pela pele do homem, como se estivessem sufocando-o. Em segundos, o idoso estava morto. Lucas estava encurralado. O diário estava em sua mesa, aberto em uma página em branco, como se esperasse que ele escrevesse algo. Ele sabia que não podia continuar assim. A entidade estava se aproximando, e cada dia que passava, ele se sentia mais fraco, mais controlado. Decidiu que era hora de enfrentar o que quer que estivesse por trás daquela maldição. Pegou uma caneta e escreveu no diário: "O que você quer de mim?" As palavras desapareceram imediatamente, substituídas por uma resposta em letras grossas e negras: "Sua alma." Lucas sentiu o ar ficar mais frio. As luzes piscaram e ele ouviu passos atrás de si. Virou-se rapidamente, mas não viu nada. Então, uma voz sussurrou em seu ouvido: "Você já é meu." Ele correu para o quarto, mas a entidade estava lá. Uma figura alta e escura, com olhos brancos que brilhavam no escuro. Ela se moveu em sua direção, flutuando sobre o chão, enquanto Lucas recuava até bater na parede. "Não!" gritou, agarrando o diário. "Eu não vou te deixar me pegar." A entidade parou, como se estivesse esperando. Lucas lembrou-se das palavras do idoso.
O diário precisa de uma alma nova a cada 50 anos. Ele precisava passar o diário para alguém, mas não podia condenar outra pessoa a isso. Então, teve uma ideia. Pegou seu celular e começou a gravar um vídeo. Se você está assistindo isso, o diário já está com você, disse, olhando diretamente para a câmera. Não leia. Não escreva. Passe adiante ou ele vai te consumir. A entidade rugiu, avançando em sua direção, mas Lucas já estava correndo para a porta. Ele sabia o que precisava fazer. Lucas correu pelas ruas desertas, o diário apertado contra o peito. A entidade o perseguia, mas ele sabia que não podia parar. Chegou à estação de trem, onde um jovem estava sentado em um banco, distraído com o celular. Era sua chance. Aproximou-se do desconhecido, tentando disfarçar o desespero. Ei, você gosta de histórias antigas? Perguntou, segurando o diário. Eu encontrei isso e achei que você poderia se interessar. O jovem olhou para ele, confuso, mas aceitou o diário com um sorriso. Valeu, cara. Eu adoro coisas antigas. Lucas sentiu um alívio momentâneo, mas logo foi substituído por uma culpa avassaladora. Ele havia condenado alguém à mesma maldição que quase o destruiu. Antes que pudesse mudar de ideia, o trem chegou e o jovem entrou, acenando com o diário na mão. Naquela noite, Lucas finalmente conseguiu dormir. Mas, ao acordar, encontrou uma notificação em seu celular. O vídeo que ele havia gravado estava online, com milhares de visualizações. Comentários perguntavam se era real, se o diário existia. Ele não tinha postado aquilo. Foi então que percebeu: o jovem da estação era um fã. Ele reconhecera Lucas e decidira ajudar, compartilhando o vídeo. O diário estava de volta à circulação e a maldição mais viva do que nunca. Na cena final, o jovem abre o diário em seu quarto, curioso. As luzes piscam e a entidade sussurra pelo áudio. Obrigado por me libertar.